Esperando o Paulinho entrar, esperando todo mundo entrar. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Só aguardando o Paulinho pra gente começar. Tô aqui enviando a live para outras pessoas também. Só aguardando o nosso querido pra gente começar essa live maravilhosa. A meditação de hoje foi super longa. O dia de cartinha o negócio aumenta, que é uma coisa louca. Oi, querido, Paulinho chegou. Todo mundo que está aí online, encaminha a live para uma pessoa ou algumas pessoas para ajudar a gente. Oi! Tudo massa. Minha meditação foi super longa hoje. Começou às 9, só fui acabar às 11. Nossa, foi uma iniciação. É porque eu leio todo dia a energia do calendário maia. Não sei se você conhece. Conheço. E aí a leitura, nossa, rende discussão para uma vida inteira as leituras que eu faço do calendário maia. Nossa, E hoje eu imagino. também tirei cartinha do oráculo e depois fiz a meditação. Então foi um negócio assim gigantesco hoje. Nossa, que delícia, que delícia. Eu gosto muito do calendário maia, acho ele muito preciso. Conheço pouco, mas sempre que eu leio, eu acho que ele é muito... ele ressoa muito. Eu comecei a acompanhar todos os dias recentemente e trazer isso para as minhas meditações. E tem uma coisa hoje na leitura que falou de autenticidade. Eu falei, olha, gente, estamos conectados. Nossa! Não, então foi super sincrônico da gente trazer sobre esse tema. A energia de hoje fala do coração, é o cachorro cósmico branco. Então falou da gente se expressar com a nossa verdade, que vem do coração, desse lugar de autenticidade. Eu achei lindo que a gente vai ter uma live para falar disso hoje. Ai, que massa, que delícia. Fico muito contente, assim, por esse encontro, né? Por esse convite e por a gente trazer esse tema que eu acho que é tão importante e que Com todo certeza. mundo tá sendo movido, né? Eu acho que tá tendo um movimento no mundo da gente se expressar com cada vez mais autenticidade, amor. Então, que bom que a gente vai falar disso. Vamos só encaminhar a live, todo mundo. Encaminha também aí, Paulinho, para a galera que te segue. Todo mundo clica na setinha aqui e manda para alguém para ajudar a gente a chamar o povo para assistir isso aqui, que vai ser muito maravilhoso. Vai ficar gravado também, né? Quem não puder assistir ao vivo, então pode encaminhar que vai ficar no IGTV também depois, para quem quiser assistir em outro momento ou encaminhar para outras pessoas. Convidem muitos homens para ouvir isso aqui também, gente, pelo amor de Deus, precisamos de mais homens ouvindo esse papo. Exatamente. A gente vai ter um recorte também, né? Falando sobre masculinidade. Então, por favor, homens, estejam presentes, que essa pauta nos importa. Com certeza, com certeza. Eu tive contato a primeira vez, né, com esse assunto da masculinidade saudável num grupo que tem aqui no Rio, que chama Memo. Não sei se você já ouviu falar do Memo, que é homem ao contrário, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de círculos de homens. Eu fiquei assim, que maravilha, gente, que tem gente fazendo isso para homem também. Eu fiquei, assim, muito feliz. Eu cheguei a ter uma reunião com o Pedro, né, que foi o idealizador do projeto, para conversar com ele, para começar o Círculo das Mulheres também. Achei muito bacana, né? E que tenhamos alguns círculos mistos também no momento que a gente tiver maturidade para lidar com isso. Exatamente. Eu acho foi muito transformador para mim quando eu fui pro primeiro círculo de homens, né? Eu digo que foi uma das coisas que mudou a minha vida. Depois eu me tornei facilitador. E isso é uma das coisas que eu defendo, né? Da gente ter esses espaços exclusivos para homens, um espaço exclusivo para mulheres, e em algum momento a gente fazer essa união, porque eu acho que o primeiro momento é o acolhimento entre os seus iguais, digamos assim. Entre quem compartilha de dores semelhantes às suas, em quem você consegue se enxergar com mais facilidade. E a partir dessa força, a gente vai em direção ao outro. Então, acho muito especial esse movimento.
Com certeza. E hoje falou muito disso também na energia de hoje, a gente conseguir se conectar com o coração do outro para ter uma comunicação desse lugar de amorosidade. Primeiro a gente precisa conseguir se conectar com o nosso coração, né? E a autenticidade vem muito desse lugar, da gente sair do como a gente acha que tem que ser ou agir, que é um lugar muito da mente, para a gente se conectar com a nossa expressão livre, né? Que vem muito do corpo, da alma, não é um lugar do tipo, ai, mas o que eu preciso ser para eu me encaixar, para eu não ser rejeitado, para eu ser aceito nesse grupo aqui, nesse meio social, né? Essa necessidade tão grande de pertencimento, que eu acho que é o que mais afeta esse lugar de autenticidade. Exatamente, Mai. O pertencimento, né, de acordo com as leis sistêmicas, é algo, é quase uma necessidade básica, né? Todos nós sentimos o desejo, a pulsão de pertencermos, de nos sentirmos partes da unidade, né, da vida. Isso se torna um problema quando a gente se depara com aquela grande questão, aquele grande dilema. Eu posso ser eu e pertencer? Que muitas pessoas às vezes acham, são levadas a acreditar que se elas forem elas mesmas, elas vão deixar de pertencer, elas não vão ter mais um lugar. Isso pode se aplicar sim, né? Ela pode perder ali um lugar em um determinado círculo de pessoas que não compreendem. Entretanto, ela acaba ganhando um outro lugar em outros espaços. E, acima de tudo, um lugar na própria vida. Então, assim, no fim das contas, o pertencimento, ele está sempre atuando, né? Temos a percepção de que não pertencemos, mas não quer dizer que nós não pertencemos, né? Exatamente. Todos nós pertencemos, né? Seja a um grupo, seja ao mundo, né? Ao universo, ou seja a nós mesmos. Então, é muito importante trazer essa reflexão sobre o pertencimento. Porque quantas vezes a gente deixa de expressar quem nós somos com medo de perdermos um lugar. E meu convite é, se você perder um lugar, você cria um outro lugar. E também tem pessoas que estão assim, ansiosas para te oferecerem um lugar, né? Sempre que um ciclo se fecha, outro se abre. Aqueles que não te compreendem existem, mas também existem aqueles que vão te compreender, que vão te apoiar, que vão te estimular. E o seu foco pode ser direcionado a isso. E normalmente esse registro, essa percepção de que eu não estou pertencendo tem muito a ver com as expectativas frustradas, né? E não necessariamente com uma rejeição de fato. Porque eu senti isso a minha vida inteira, até 4 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, que foi num grupo que foi a primeira vez que eu me senti pertencente a alguma coisa, que eu me senti acolhida. E eu tinha muita raiva, né? Aí, meu sistema familiar é cheio de burocrinhas, já fiz muita constelação nessa vida. E aí eu entendi em determinado momento que era apenas a minha percepção por conta da minha experiência não ter sido do jeito que eu queria que tivesse sido, que é muito lugar dessa criança, né? Que esperava certas coisas dos pais e da família e entendeu que aquilo que ela recebeu ou aquilo que veio não veio do jeito que ela queria tanto, idealizava tanto, né? E a quebra das idealizações é o processo de amadurecimento nessa vida, né? Na minha opinião. Eu fantasiava muito, idealizava muito relacionamentos, profissão, muita coisa. Eu vivo quebrando várias construções idealizadas da minha criança aqui, que a cada passo que eu dou para colher ela, quebra um monte de idealização. Nossa, exatamente. A gente está sempre convivendo, né, com a idealização. A gente cresce em um mundo em que existe muito estímulo para a idealização. Os nossos pais nos idealizam, nós idealizamos os nossos pais, e aí, por consequência, a gente vai idealizando relacionamentos, vai idealizando a nossa postura no mundo, idealizando o nosso trabalho. E aí eu percebo uma inabilidade da gente lidar com o real, da gente lidar com o que existe de fato, né? E as pessoas falam, mas o real é muito difícil. Tá, mas é o real, né? Ele ser difícil, ele te agradar, ele não te agradar, enfim. Isso não muda o fato de que esse é o real. Ah, mas eu queria que minha mãe fosse assim. Tá, mas ela não é. E aí? Né? Essa é a sua mãe real, esse é o seu pai real, essa é a sua postura real, esse é o seu relacionamento real. E o bacana disso é que quando a gente olha para esse real, assim, com muito respeito, ele floresce. Que por vezes a gente está tão na negação da idealização que a gente deixa de
de desenvolver esse laço a partir de uma perspectiva de realidade, de amorosidade. Né? Então, por exemplo, você comentou aqui Disney World, exatamente, não dá para viver como se a gente estivesse na Disney World, né? A fantasia, a magia tem um lugar muito especial, mas não coloque ela nesse lugar de idealização, né? Somos Sim, eu seres usei, eu reais. usei muito a fantasia a minha vida inteira para fugir de lidar com a realidade, assim, e às vezes eu faço isso sem perceber. É muito inconsciente ainda que eu fujo para esse lugar. É uma construção sináptica ali que já está muito fortalecida de tanto que eu pratiquei ao longo da minha vida. Eu sempre fui uma criança muito lúdica, né? Eu brincava sozinha, assim. Eu brincava muito sozinha, então eu inventava muita fantasia na minha cabeça. Eu estava sempre criando um mundo imaginário maravilhoso, fantástico, e não estava ali no estado de presença, né? Que hoje também vem muito essa energia de praticar o estado de presença, sair dessas idealizações de um futuro maravilhoso para evitar encarar o que está acontecendo aqui e agora, ou ficar remoendo as dores do passado e também não conseguir ficar aqui, né? Exatamente. E aí é muito oportuno a gente trazer esse tema, né, de autenticidade, de masculinidade, porque eu acho que todos nós temos desafios na hora da gente colocar nossa verdade, de nos conectarmos com a nossa verdade. E quando a gente pensa nesse masculino distorcido, é, é uma armadura, né? Então, assim, existe espaço para autenticidade no meio de tantos pré-requisitos que os homens têm que cumprir de acordo com a sociedade, né? Não faça isso, faça aquilo. As mulheres também sofrem muito com isso, né? As mulheres, elas têm uma demanda de... É exigido que as mulheres sejam sempre perfeitas. E é exigido que os homens sejam sempre fortes. Então, como é que a autenticidade, que é um lugar de muita vulnerabilidade, pode florescer nesses ambientes? Né? É por isso que a gente precisa questionar muito e refletir sobre a sociedade em que vivemos, sobre as armaduras que incorporamos, porque elas estão, de fato, prendendo a nossa expressão mais genuína. Muitas vezes a gente nem consegue conceber, entrar em contato com a nossa criança interna, com a nossa maior pulsão de vida, porque a gente foi levado a acreditar que somos apenas um papel que interpretamos, né? Então, e eu vejo que no masculino existe essa ferida muito grande. Homens que estão distantes de si mesmos porque desde criança tiveram que se afastar das suas emoções, da sua arte, da sua vulnerabilidade. E nesse espaço de força a qualquer custo, de exercer o papel a todo custo, fica um espaço muito pequenininho para sermos autênticos, né? Então, é por isso que eu gosto de trazer também, sempre puxar esse gancho da masculinidade, porque é como se todos os homens vivessem uma ilha muito grande, fosse um lugar muito solitário. Sim, com certeza. Eu achei lindo o que o Marcos publicou ontem, né? O macho da relação. Que é essa coisa do homem, ele não precisa abrir mão da sua determinação. Não lembro exatamente as palavras que ele usou. Ele não precisa abrir mão da determinação, de não sei o que lá. Mas ele também não precisa usar isso tudo só para pegar um monte de mulher e conquistar um monte de coisa, sabe? Assim, de só direcionar tudo isso para isso. E muitas vezes o homem não quer trabalhar, né, esse lado, achando que ele vai abrir mão desses aspectos que o favorecem, de fato, né, em várias frentes da vida, né, e tem medo, às vezes, de fracassar se começar a trabalhar a sua vulnerabilidade, de virar uma coisa que não vai ser reconhecida, né, de ser rejeitado, de certa forma, pelos outros homens. Tem muito esse lugar, assim, né, eu vejo, às vezes, não sei. Estou falando, não é meu lugar de fala, né? Mas das coisas que eu leio e do que eu observo, me parece muito isso. Sim, sim, com certeza, né? A gente constrói nossa identidade quanto homem a partir de muitas receitas, de muitos modelos, de como nós devemos ser. E nós associamos a nossa legitimidade, né, o nosso ser a isso. Então, se o homem está desempregado ou se ele não está ganhando muito dinheiro, é quase como se ele fosse menos homem. Porque a figura do homem está associada a poder, está associada a dinheiro, está associada a exercer controle. Então, se existe qualquer coisa que, entre aspas, é interpretado como não tão poderoso assim, como, por exemplo, um homem que acaba sendo desempregado, ou que não está aí com o carro do ano, né? Que tudo isso é uma visão muito distorcida desse masculino ferido. Então,
tudo aquilo que faz com que o homem não se sinta no lugar de poder, faz com que ele se sinta menos homem. Porque a figura do homem é uma figura de poder. E isso está completamente equivocado. Eu acho que é isso que vai adoecendo tanto. Porque existe muita insegurança em todos nós, e todos os homens são muito inseguros. Não sou fã das generalizações, mas assim, a grosso modo essa é a verdade. E se não fôssemos tão inseguros, a gente não precisaria empurrar a goela abaixo de todo mundo, porque nós somos sempre os fortes, os aptos, os maravilhosos, o isso e aquilo. Então existe muito esforço para que o homem continue ocupando um lugar de poder, de controle. E isso é cansativo, né? E aí, onde é que está esse espaço para essa autenticidade, para essa genuidade, para essa verdade do seu ser, se você está associando a sua verdade, se você está associando a sua existência no mundo com esses papéis? Sim, acho interessante que assim, tem a visão das energias também, yin e yang, né? Feminino e masculino. Que a gente tende a associar a energia yang mais com os homens e a energia yin mais com as mulheres, né? Em termos de visão, assim, né? De gênero. Mas, na verdade, é para todo mundo ter essas duas energias equilibradas dentro de si. A gente é que criou essa segregação, né? E aí vem toda uma questão sistêmica por trás disso. Sempre estive muito na energia yang. Foi todo um processo de cura que eu trilhei para me conectar mais com a energia feminina. E eu me vi muito nesse lugar de precisar estar sempre com uma máscara de que eu sou forte, de não acessar a minha vulnerabilidade, de ajudar um monte de gente, mas aí ficar ressentida que ninguém nunca me ajuda, mas perceber que fui eu que vesti essa máscara e as pessoas acham que eu não preciso de ajuda porque eu parecia estar sempre bem e eu sou autossuficiente e eu dou conta. E aí, às vezes, quando batia um pouquinho o lado do feminino muito ferido, eu ficava, poxa, mas ninguém me pergunta como é que eu tô. Eu tô sempre perguntando pra todo mundo como é que tá todo mundo. Ninguém pergunta pra mim como é que eu tô. Que merda, né? Eu acho que isso tem muito a ver com esse lugar dos homens, porque estão muito mais na energia yang, né? Essa questão do controle também, de não querer se entregar nas relações por medo. E, sistemicamente, isso tem a ver com uma geração de mulheres que sofreram vários abusos, que se calaram muito, e aí vem uma filha na família que pá, eu vou compensar tudo que vocês sofreram de abuso, sendo eu agora a pessoa que bate de frente, que não deixa ninguém sentar em cima de mim, não, sabe assim? E aí parece que eu me levei inconscientemente para muitos relacionamentos abusivos, justamente para falar, não, agora eu vou fazer diferente, aqui não, sabe assim? Eu falei, gente, constelação é uma coisa muito maravilhosa mesmo, né? Que nos leva a enxergar muita coisa. Nossa, porque existem de fato tantos padrões, né? Tantas fidelidades ocultas no nosso sistema familiar. Então, de fato, você falou de uma maneira muito, muito perfeita que nós somos de uma linhagem de mulheres abusadas e de homens abusadores. E hoje nós temos mulheres que têm muita raiva e homens que têm muita culpa, muita vergonha. E aí, como é que faz para a gente encaixar essas energias que estão tão dissonantes, né? Muitos homens com vergonha, com culpa, e como reação a essa culpa e essa vergonha, acabam gerando mais violência. Muitas mulheres com mágoa, com raiva, porque por tanto tempo foram silenciadas e abusadas. E hoje a gente vê tudo isso está sendo tirado, né, por debaixo do tapete. E essas energias, elas estão muito ativas, né? Estão, por um lado, as mulheres com muita raiva, com seus motivos, os homens com muita culpa, vergonha, também com seus motivos. E eu sinto que a gente precisa entrar esse expurgo talvez seja necessário, mas ao mesmo tempo de não deixar que isso se retroalimente, né? Não deixar que o homem fique girando em cima da culpa, da vergonha, da raiva, que a mulher fique girando em cima da raiva, mágoa. A gente precisa expurgar para olhar para essa necessidade, né? Porque, por exemplo, certamente, eu imagino, quando você acessou sua raiva, você também acessou o seu poder pessoal. Você acessou o que você quer, o que você não quer. Como isso é importante, né? Lembrando que no passado essas mulheres não podiam acessar isso. Os homens, eles precisam acessar essa culpa, essa vergonha, para eles se antenarem, falar, olha, isso daqui tá errado. Não tem sentido eu fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente entra nesse padrão e fica nesse padrão, a gente se distancia um do outro. Então, a gente precisa expurgar isso, olhar para isso, mas, em seguida, precisamos seguir em frente, porque carregar toda essa raiva, toda essa culpa, toda essa vergonha, vai nos afastando.
Sim, eu acho que a vergonha, pelo menos na minha trajetória e com muitas pessoas que chegam até mim, eu vejo que é um sentimento, uma das emoções mais difíceis de lidar, porque mexe justamente com o pertencimento que a gente estava falando. A questão de eu estar me julgando, porque na verdade eu estou com medo de que alguém enxergue isso aqui, que eu mesmo estou achando que é muito errado e eu não quero mostrar isso para ninguém. E aí eu deixo de pertencer, eu seja excluído e rejeitado de todos os meios. Então eu preciso esconder isso aqui muito fundo dentro de mim e bota 50 camadas em cima. Porque nem eu posso ver, porque eu mesmo já não estou aceitando isso dentro de mim, que dirá os outros, né? De acordo com a pesquisa de Brené Brown, a vergonha ela é basicamente o medo de perder conexão. Então, é aquilo que fala assim, o que é que as pessoas vão fazer se elas descobrirem que eu sou assim, que eu faço assado. Então, assim, a vergonha é basicamente o medo de perder conexão, né? O medo de perder nosso pertencimento. E, e aí a minha sugestão, e uma coisa que a própria Brené Brown ela fala, vamos começar a falar sobre a nossa vergonha com quem nós confiamos. Porque a vergonha ela morre de medo de ser o centro das atenções. A gente vive num mundo que todo mundo sente vergonha e que todo mundo age como se não tivesse vergonha, né? Como se, ninguém sente vergonha. Mentira, todo mundo sente vergonha. E a gente precisa naturalizar também, isso. Né? Inveja e vergonha, são as duas que todo mundo não. Eu não sinto inveja não sinto vergonha não. Exatamente. E ódio. Ninguém assume que tem ódio. Eu fico super provocando a minha família, porque falo assim, porque tem muito ódio, né? Aí, não, ódio, jamais. Não ódio é feio, não posso sentir isso. Eu falo, gente, somos humanos, a gente sente de um tudo. É sentimentos que às vezes eles não estão ativos naquele momento, mas que eles estão registrados no nosso corpo, né? Pô, tem muita raiva em mim, tem muito ódio em mim, tem muita vergonha em mim, tem muita inveja, tem muito julgamento. E eu acho que esse, inclusive, é o primeiro passo para a gente se conectar com a nossa autenticidade. Assumir que nós temos emoções que são desafiadoras, né? E que nós não somos ela. Eu posso sentir inveja, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa invejosa. Né? Eu acho que é essa virada de chave. Você pode sentir medo sem que você seja uma pessoa medrosa. Você pode sentir vergonha sem que você seja a própria vergonha. Ter essa distância entre o que eu sinto e entre quem eu sou. Porque o que você é essa alma maravilhosa, infinita, da fonte divina, mas que está experienciando emoções humanas e todos esses desafios de estar na Terra. Nossa, eu trago muito isso nas minhas meditações, nos meus atendimentos, essa questão da necessidade da gente desconstruir as caixas e parar de usar o eu sou alguma coisa e usar só o eu sou ponto. Porque quando eu falo eu sou alguma coisa, tanto faz se essa coisa é negativa ou positiva, eu estou me limitando àquele rótulo. E eu falo muitas vezes que o rótulo positivo também limita, que aí eu dou um nó na cabeça das pessoas, né? As pessoas tipo, como assim? Mas eu sou uma pessoa boa, por que é ruim achar que eu sou uma pessoa boa? Eu falo, não é que seja ruim, mas você tem uma lista, um checklist debaixo do que eu preciso fazer para ser bom. E se eu não cumpro aquilo, a minha tendência é me punir. Porque eu não estou sendo aquilo que eu acho que eu devo ser. Que nem você falou com o ódio. E aí eu não olho porque eu preciso olhar, porque eu preciso integrar dentro de mim. Não posso sentir ódio, porque senão você é uma pessoa ruim. Então, como eu tenho que ser uma pessoa boa, e eu me cobro isso, eu não vou olhar para esse ódio, eu vou esconder e reprimir isso dentro de mim para eu não acessar isso. Nossa, exatamente, Mai. Exatamente. Teve um amigo, um parceiro de trabalho, Léo, que ele fala uma coisa que eu achei muito bacana, que quando a gente vai elogiar as pessoas, que a gente não, pra gente experimentar, não elogiar apenas a pessoa, mas elogiar o que ela fez. Então, por exemplo, se ele deu exemplo com criança, né, que isso é muito comum. Se a criança fez um desenho, né, e mostra para você empolgada e você gostou do desenho, você não chega para ela, você é um artista incrível. Mas sim você chegar para ela, nossa, como esse desenho está bonito, como você fez o desenho bonito. E por que isso? Porque quando a gente é muito estimulado a partir do elogio, você é, entra justamente nesse espaço que você disse, de, se eu sou isso, se eu sou esse artista incrível, se eu fizer um desenho feio, aí eu não valho mais nada. Aí eu vou sentir vergonha, aí eu não vou poder mostrar para ninguém. Então, da gente começar a treinar o nosso olhar para elogiar não apenas as pessoas, mas elogiar o que elas realizam. Porque aí a gente humaniza uns aos outros, né? Eu não estou chegando para você e falando, olha, você é maravilhosa e qualquer coisa menos do que isso não vale.
né? Mas eu tô falando, pô, essa live que você fez me tocou, achei super importante. Pô, esse seu texto aqui. E aí a gente ganha mais espaço, é isso que eu sinto, né? Quando a gente vai sendo elogiado por aquilo que a gente está fazendo e quando a gente deixa de associar quem nós somos a uma palavrinha só. Total, eu falo que a gente ainda está num lugar de muita fragilidade, de muita desconexão com o nosso poder pessoal, para qualquer opinião e qualquer palavra de alguma pessoa, às vezes na internet, que a gente nem conhece, bastou uma crítica e a gente desaba. Isso é um lugar que eu estou conquistando muito dentro de mim, porque eu tinha essa fragilidade muito grande dentro de mim, ainda tenho, eu estou em construção. Era muito fácil para mim qualquer coisa que alguém diz, principalmente se é uma pessoa muito próxima, assim, se é uma pessoa desconhecida, eu nem ligo tanto. Mas se é uma pessoa muito próxima, aquela pessoa assim que, cara, essa pessoa eu amo, sabe assim? Que é muito esse lugar do tipo, o pai ou a mãe fez uma crítica, aquilo te desmonta, porque você ama tanto esse pai, essa mãe, que a não aprovação, né, que é um entendimento de rejeição dessa pessoa, você entende o quê? Nossa, eu não vou ser amado, então eu preciso esconder isso aqui. E aí, qualquer coisa, se a gente ainda está muito nessa criança ferida, qualquer crítica nos remete a esse lugar. Tipo, nossa, não vou ser amado porque a pessoa não está aprovando isso que eu estou fazendo. E gera essa compulsão por aprovação, né? Tem gente que está tão nesse lugar, tão fragilizado, que a pessoa não consegue tomar uma decisão sozinha. Qualquer coisa que ela vai decidir, ela precisa perguntar para alguém. Mas o que você acha disso? É um lugar de muita insegurança, que é muito doloroso de acessar, de olhar para dentro da gente, para esse tanto de insegurança que a gente tem. Porque às vezes a gente veste tanto essa máscara do autossuficiente, do independente, do não sei o que lá, justamente para não olhar para essa insegurança que está por baixo disso tudo, né? Nossa, e como ela existe, né, Mai? Como essa insegurança ela atua, mas como às vezes ela fica lá no fundinho, lá escondidinha, e a gente nem percebe, mas como ela atua forte, essa insegurança. E eu acho que o meu grande convite é para que a gente possa colocar sobre essas nossas inseguranças e que a gente reivindique a nossa humanidade, de pô, eu sou humano, né? Não usar esse argumento para ser, como é que se diz? Não arcar com suas próprias consequências e responsabilidades e escolhas. Não é nesse lugar. Mas no lugar de, pô, eu preciso aceitar essa minha humanidade que está tão viva dentro de mim. Porque é como se nós fôssemos programados para vivermos como santos ou como robôs. Total. E qualquer coisa que saia dessa santidade ou desse robô, né, dessa produtividade, ela é tida como não válida. E, pô, mas isso a gente vê muito nessa cultura do cancelamento da internet, né? O mesmo público que coloca o artista como a fada sensata, como a pessoa maravilhosa, é o mesmo público que, se o artista falar um ai, vai falar assim, você não vale nada, você foi cancelado, você não presta, né? Isso é muito cruel. E o que a gente faz com esses artistas, com essas pessoas que estão na mídia, é a mesma coisa que nós fazemos dentro de nós. Ou seja, se eu faço um bocado de coisa bacana, ok. Se eu faço uma coisa que eu não gostei, eu já não valho nada. Eu já sou o pior profissional, eu sou o pior namorado, eu sou o pior irmão, eu sou o pior tudo. É como se tivesse uma hipersensibilidade à escassez, uma hipersensibilidade à falta, né? O que é que está faltando? É isso. Então, já não presto. Nossa, total. Hipersensibilidade à falta. Achei maravilhoso isso. Eu tive muito isso. Minha nossa. É isso. É um total poder de reconexão com o poder pessoal. É esse lugar, assim. A gente ir se fortalecendo cada vez mais. E para mim, o único caminho é esse acolhimento da criança interior. Pra gente olhar para todas essas partes que a gente aprendeu a esconder por medo da rejeição, por medo do abandono, por medo de todas essas feridas que a gente entendeu que de certa forma aconteceu na nossa infância, que é o que nos roubam desse lugar de autenticidade, né? De não querer mostrar tudo o que eu sou. E eu sempre falo que quanto mais a gente vai se desconstruindo, mais a gente entra no espaço de não precisar ser nada. Porque daí quando eu não sou nada, eu vou acessar aquilo que eu preciso acessar para lidar com aquela situação naquele momento. Se em determinado momento eu sentir que eu preciso ser mais agressiva para me defender de alguma coisa, eu vou ser. Se em determinado momento eu sentir que eu preciso ser muito amorosa,
para lidar com alguma coisa, eu vou ser. Se eu tenho uma caixa de que eu só posso ser de um jeito, eu crio enrijecimento na minha vida. E eu paro de fluir com as situações, né? Porque daí eu só ajo sempre de um jeito X, que é para eu estar dentro daquela caixa que eu acredito que é a caixa que é aceita socialmente. E aí eu mato completamente a autenticidade, né? O contato com o espírito. Eu vivo em função da aprovação do olhar do externo. Nossa, perfeito, Mai. E, e tem uma coisa, né, sobre essa autenticidade, que é um estado de permissão, uma sensação de permissão e um relaxamento, né, que a gente ganha quando a gente se permite entrar nesse espaço, porque a gente fica de fato muito rígido e muito ansioso quando a gente sente que só pode fazer tal coisa. Tem uma coisa na comunicação não violenta que eu acho maravilhoso, que é perceber o que está vivo dentro de você, né? E é o que você disse, o que é que está vivo dentro de mim? E essa conexão com esse agora vai me conduzir à ação que eu tenho que ter nesse agora, ou à não ação, né? Então, se eu sempre acho que eu tenho que agir assim, eu estou excluindo a fluidez da vida. Eu estou excluindo o que está vivo dentro de mim, né? Essa pergunta de o que está vivo dentro de mim, ela é muito poderosa. Porque isso me faz entrar num lugar de coração, no lugar do meu centramento, no lugar do que eu sinto, do que de fato está acontecendo dentro de mim. Porque é como se a gente negligenciasse esse espaço e a gente começa a agir no mundo com esse distanciamento interno. Então, se conecte com essa pergunta, né? O que é que está vivo dentro de mim? Isso pode super ajudar. Muitas vezes o que está vivo é dor, é raiva, é mágoa. E aí a gente não quer entrar em contato com esses conteúdos, muitas vezes por não saber como lidar com eles. Porque não nos ensinaram a lidar com eles. Porque o problema não é o conteúdo. O problema, não é um problema, né? Mas assim, a gente acha que é um problema porque a gente não sabe lidar com aquilo. E aí a gente passa a jogar o conteúdo inteiro na caixa de isso aqui é um problema. Na verdade, quando a gente fica nesse lugar, que eu falo que é o lugar um pouco da vítima, que todos nós entramos nesse lugar em algum momento, sem julgamentos a ninguém que se enxergue nesse momento. Agora, eu entro nesse lugar ainda em vários momentos da minha vida e já entrei muito. Então a gente fica na vítima e a gente... Qual é o conforto de estar no papel da vítima? Eu não preciso fazer nada. Eu fico aqui onde eu tô e fico esperando que alguém chegue e faça por mim. E aí eu não vou atrás de buscar estratégias, de buscar possibilidades, de buscar como lidar, como aprender a lidar com isso. Isso exige que a gente tenha um movimento para a vida. Ao invés de ficar ali paralisado, né, esperando ainda, como essa criança ferida, que o pai ou a mãe venha resolver para mim. Então, exige um amadurecimento essa visão, né? Porque eu preciso fazer um movimento proativo de ir para a vida buscar essas soluções, esse aprendizado, essa forma de lidar com o que vem para mim que eu não sei. E aí vem essa cobrança, mas eu deveria saber. Não, não deveria, a gente está aqui para aprender, não tem esse lugar do deveria, isso não existe. Isso é uma palavra que você pode abolir do seu dicionário, porque você que está ouvindo aí, não existe deveria. O deveria só traz peso. Nunca use deveria com ninguém, nem com você, porque isso aí é o chicotinho da autocobrança. Nossa, perfeito, exatamente. Eu, inclusive, estou trabalhando com esse meu deveria, viu? Porque tenho que pegar leve com minha autocobrança. Mas tem uma fala de Bert Hellinger, né? Que ele fala que o lugar da vítima é o lugar mais cruel de todo o sistema. Porque a vítima, ela está sempre exigindo e a vítima ela não tem predisposição para a solução. Total. Então, assim, é muito louco falar isso, né? Que a gente tende a olhar a vítima como, de fato, pô, que vítima, né? Mas essa postura de vítima é um lugar altamente cruel com todo mundo, com ela mesma, com todo que está ao seu redor. E a vítima, ela exclui a possibilidade de solução. Porque ela entende que a solução vai tirar dela o lugar dela. E o lugar dela é qual? É o lugar da vítima. Sempre que eu falo do lugar de vítima, eu gosto de fazer só um adendo, que é postura de vítima é diferente de ser uma vítima. Porque, de fato, na nossa sociedade, como é uma sociedade altamente racista, machista, LGBTfóbica, existem muitas vítimas sociais, né? As pessoas pretas, as mulheres, os LGBTQs, são sim vítimas. A gente não está falando dessas vítimas que
que é um fruto, infelizmente, da nossa sociedade. A gente está aqui falando da postura de vítima, né? Aquela pessoa que incorpora, que não se autorresponsabiliza, que não olha para suas questões, que o outro é sempre culpado de tudo. É desse vítima que eu e mais estamos falando, para que vocês não coloquem tudo no mesmo saco. Mas às vezes as coisas se juntam, né? Uma coisa com a outra. Porque quando a gente sofre uma injustiça social muito grande, é muito fácil a gente ficar preso nesse papel da vítima e também não buscar soluções e achar que quem tem que resolver é o governo ou quem quer que seja. E enquanto a gente está esperando, a gente fica preso nesse lugar, né? De não conseguir sair do lugar, de ficar sempre justificando a minha miséria. Exatamente. E eu acho, sabe, tão delicado, mais falar sobre isso, porque essas injustiças sociais, elas geram trauma, né? É um trauma coletivo. E um dos efeitos do trauma é que a nossa parte saudável, que é a parte capaz de ressignificar, de se tornar autorresponsável, ela às vezes fica pequenininha, né? Porque quando a gente sofre um trauma, é como se nós nos dividíssemos, né? Entre a parte traumatizada, a parte sobrevivente e a parte saudável. Então, assim, essa parte traumatizada é a dor em si, a dor emocional. A parte sobrevivente são as estratégias que a gente usa para lidar com essa grande dor. E a parte saudável é aquela que vai buscar realizar o novo, né? Se cuidar, se acolher, se amar. E aí, dependendo do trauma, essa parte saudável ela fica muito pequenininha. E aí, tem que ter um olhar da sociedade de muita empatia, de muita atenção. A autorresponsabilidade, Sartre, né, ela até escreveu sobre isso há poucos dias, ela é um privilégio. Tem pessoas que, infelizmente, não puderam desenvolver a consciência para ter autorresponsabilidade porque elas sofreram muitos traumas. Eu acho é um discurso muito teórico, né, que a gente vê no meio do autoconhecimento, às vezes, que vem muito desse lugar de privilégio. Mas o discurso da escassez e da abundância, o discurso da autorresponsabilidade, o discurso de várias coisas que na prática é lindo, mas a galera esquece o fator econômico e social por trás dessas falas. Enquanto eu tô nessa de tipo, mas aí você tá na escassez, então você que se organize para vir aqui pagar a minha sessão. Pô, não é bem assim, né? Tipo, enquanto eu tô falando apenas desse lugar de privilégio, eu tô excluindo toda uma camada da sociedade que precisa de muitas curas para conseguir se conectar com esse fluxo da abundância. É muito bonito falar isso, mas botar isso em prática para uma pessoa que carrega tantos traumas e tanta falta de apoio social, não só dentro do seu sistema familiar, minha nossa, gente. Assim, então, a gente precisa ter um olhar mais solidário, sim, considerando, trazendo o aspecto social e econômico para dentro desse mundo da espiritualidade, do autoconhecimento. Não dá para a gente ficar cobrando R$450 uma sessão de constelação, que é o valor normal que eu vejo sendo praticado por aí, e achar que problema, sempre vai ter gente para pagar. Sim, sempre vai ter gente para pagar, mas e todo mundo que não pode pagar? Como é que a gente faz para ajudar essas pessoas a chegarem nesse patamar? Foi uma reflexão que veio muito forte para mim depois daquele movimento do Vidas Negras Importam. E que aí eu comecei a pensar, falei, cara, realmente a gente tem uma mania de achar que a desigualdade social quem tem que resolver são os governos. Eu falei, o que eu posso fazer no que eu faço para ampliar o acesso ao que eu faço? E eu comecei a dedicar um percentual da minha agenda para atendimento de contribuição consciente e atendimento solidário. Foi um pequeno passo assim, que eu comecei a dar, pensando no que eu, como indivíduo, posso fazer para contribuir para a desigualdade social, ao invés de ficar falando que é o governo que tem que resolver esse negócio. Exatamente. Eu concordo muito com isso, Maia. Acho que todos nós podemos criar meios alternativos para que a gente possa apoiar uns aos outros, né? Não entro no mérito de, baixe sua sessão. Não estou falando isso, mas isso que você falou, por exemplo, de reunir aqui alguns atendimentos, alguns dias, alguma agenda, ou criar um outro projeto, eu acho isso muito bacana. Eu também estou bolando aí círculos de homens gratuitos, e é justamente nessa intenção de aproximar, não apenas quem está com dificuldade financeira, mas muitas vezes quem está com muito medo e não sabe como se aproximar. E a gente tem que, de fato, ter esse olhar empático, não exigir que as pessoas tenham autorresponsabilidade, que sejam os protagonistas da vida dela, pipi, popopó, né? É como se a gente entrasse numa bolha e não é assim que funciona.
a gente tem que ter um olhar muito, muito cuidadoso. E o bacana é, quando você se conecta com a sua verdade, você vai acolher e entender a verdade do outro. Se a sua verdade exclui a verdade do outro, sinto te dizer, você não está conectado com a sua verdade. Porque quem está conectado com a sua verdade, está conectado com o coração. E por consequência, você também se conecta com as outras verdades. Porque a verdade ela não é excludente, ela coexiste com tantas outras, né? Isso é a mente, né? A necessidade de ter razão, que é esse lugar dessa verdade falsa, né? A necessidade de ter razão é total um lugar de tipo, eu tô tão ferido, tô tão ferido, tô tão ferido que eu preciso me sentir superior. Exatamente. Uma ótima coisa para ilustrar isso é que se eu sei que, sei lá, que se eu sei que o meu travesseiro é azul, eu não preciso pegar um microfone e ficar me desgastando e tentando convencer a todo mundo que o travesseiro é azul. Se uma pessoa falar, o travesseiro é rosa, eu falo assim, ok. Tá bom. Então, assim, quando eu começo a defender muito, quando eu fico muito angustiado, é porque talvez nem eu mesmo acredite. E aí, trazendo até uma provocação, uma reflexão, eu vejo isso muito nas religiões, né? Se as pessoas elas ficam tão inflamadas porque alguém comunga de uma outra religiosidade, de uma outra percepção de vida, é porque nem elas acreditam. Porque, por exemplo, eu falo aqui com muita tranquilidade, Mai, eu acredito em 1 milhão de coisas. Eu acredito em sereia, eu acredito em fada, eu acredito em duende, eu acredito em ET, eu acredito que existe uma terra dentro da terra, eu acredito em 1 milhão de coisas. E eu dou muita risada disso, no sentido de que meus amigos, colegas falam, ah, você tá viajando. E eu dou risada, porque assim, isso está muito certo dentro de mim. Eu não cobro, não exijo que acreditem nisso. Porque se eu não fosse eu, até eu não acreditaria, né? Mas eu entendo que essa minha verdade, ela não precisa excluir a verdade de ninguém, né? Ela não está sendo ameaçada. O que eu acredito não pode ser ameaçado, porque é o que eu sinto de real dentro de mim. Então, se eu estou sentindo algo, se eu estou sempre me sentindo ameaçado, é porque talvez nem eu acredite, nem eu esteja conectado. Sim, eu entro muito nesse lugar de me sentir ameaçada e precisar me defender dentro dos relacionamentos por conta desse contexto de abuso, né? Para várias coisas que eu tenho isso muito certo dentro de mim, é isso, eu não tenho necessidade nenhuma de ficar provando. Se eu estou no meio, que eu trabalho no meio empresarial, por exemplo. Cara, hoje eu falo de ayahuasca, eu falo de mestres ascensionados, eu falo de energia de Cristo, de Maria, eu falo de um monte de coisa que dentro do ambiente empresarial o povo vai achar o quê? Nossa, doido, né? Que é a mentalidade muito cartesiana ainda do meio empresarial, das pessoas que estão normalmente dentro do meio empresarial. E assim, eu não tô nem aí, eu chego assim de manga arregaçada, toda tatuada, com o cabelo raspado e falando de ayahuasca dentro da empresa, gente, eu não tô nem aí, sabe assim, tipo, se o povo vai me julgar, se vão me achar maluca, eu não tô nem aí, porque isso tá tão certo dentro de mim, é um lugar tão fortalecido dentro de mim, que eu não preciso que aquelas pessoas que estão ali no meu entorno acreditem naquilo. Eu entendo que para elas é uma realidade muito distante, que não tem por que eu querer ficar entubando. E aí, se eu quero ficar entubando a minha verdade no outro, de onde que vem isso? É aquela coisa assim da gente não colonizar o pensamento do outro, né? Não querer chegar e dominar. Eu acho isso muito rude, né? Você tem que ser assim. Não, você não tem que ser nada. Eu me autorizo a ser eu e eu autorizo que você seja você. Se isso coexiste em paz, massa. Se isso não coexiste em paz, eu coloco limites ou eu me afasto. Mas eu percebo que existe muito gasto energético para que a gente vá tentando convencer uns aos outros. E a pergunta é, existe paz no meio desses conflitos? Né? Eu posso criar uma cultura de paz sabendo que a sociedade, que o mundo ele é diverso, porque as diferenças elas precisam ser celebradas, elas precisam ser entendidas, né? Então, assim, pô, vai ter uma pessoa na sua empresa que vai ser X, vai ter outra que vai ser Y, vai ter outra que vai ter tatuagem, vai ter outra que vai querer ter uma família grande, outra que não vai querer ter, outra que vai ter uma religião X, outra que vai ter uma religião Y, e tudo isso representa, acho que é inclusive a abundância do mundo, do universo, né? Quão abundante é o universo por ele ser tão plural, né? Não, e diversidade é um dos meus valores principais nessa vida, assim. Tipo, diversidade é muito importante para mim. Nossa, exatamente. Isso para mim isso representa a abundância do universo, né? A natureza. Olha como a natureza é abundante. A natureza só tem um tipo de espécie? Não. Ela tem milhões, bilhões de espécies, né? Ela está sempre nos mostrando que
sempre tem espaço para todo mundo. E, e que, inclusive, eu até escrevi sobre isso ontem, que a gente pode se autorizar a brilhar, a gente pode se autorizar a levar a nossa luz. Porque a gente cresceu tanto com essa mente da competição, desse desconforto a lidar com o outro, que a gente sente assim, se eu brilhar, o outro vai sentir inveja. Ou então, se eu brilhar, o outro vai se incomodar. Ou então, o outro não pode brilhar porque ele está se amostrando demais. Eu falei, nossa, gente, que mesquinho isso. Não economize sua luz, não economize seu brilho. Né? Eu tirei uma carta hoje no oráculo para a galera que falava como você está diminuindo a sua luz para se encaixar. A carta era justamente isso. E isso vem num lugar muito sistêmico, né? E que, na minha visão, aqui no contexto do Brasil, pelo menos, eu acredito que tem muito da cultura católica também, de punição, né? De competição, de inveja, que também é muito embutida. Eu cresci numa cidade do interior de São Paulo, então, assim, eu via que a competição vinha pelo sofrimento. É a ideia do Cristo crucificado como se fosse uma ideia de se vangloriar por estar sofrendo mais. Como se, tipo, quem mais sofre, mais vai alcançar o reino dos céus, sabe assim? Tipo, e fica uma competição sobre, mas eu tô me ferrando no trabalho, não sei o que, não, mas a minha família, não sei o que. Tipo, a pessoa fica competindo pra ver quem tá mais na merda. Nossa, é por isso que a escolha de construir uma vida feliz e alegre, ela é uma escolha muito difícil, viu, Mai? Eu digo difícil porque a gente tem a gente tem uma romantização do sofrimento, a gente tem uma sociedade altamente triste e é como se isso fosse o bom, né? É como se todos nós temos um lugar se somos tristes. Se eu vir um dia uma linhagem de pessoas tristes, eu tenho que ser triste também, para honrar essa tristeza. Não. A gente pode honrar tudo isso que aconteceu no passado. Sistema familiar. E fazer algo novo. Bora fazer algo novo. Bora se permitir ter uma vida alegre, né? Bora se permitir ter uma vida feliz de fato. E uma vida feliz não é uma vida com ausência de problemas, de sombras, de questões. Não. Tudo isso vai estar coexistindo, né? Tem paz e tem conflito, tem tristeza, tem dor e tem alegria. Faz parte da nossa experiência humana. Então, assim, é uma transgressão quando a gente escolhe ser feliz. Essa é a palavra. É uma transgressão. Total. Nossa, eu vejo muito isso no meu sistema. Minha nossa, como foi e tem sido penoso para mim conquistar esse lugar de sustentar a alegria. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no centro de Umbanda, né, no passado, quando eu voltei da Austrália, foi gira de caboclo. Meu avô era caboclo, eu tenho uma conexão indígena super forte na minha ancestralidade e tal. Eu pisei na consulta, o cara já falou assim, que tristeza é essa sua, menina? Essa tristeza que você carrega, essa tristeza não é sua, não. Eu falei, nossa, já me quebrou, né, de cara. Eu falei, gente, o que é isso? Porque é isso, era uma fidelidade ao meu sistema de uma história de tristeza e sofrimento que eu ficava reproduzindo, né, e enxergando a vida pela falta, que é o que você falou antes, né. Agora fala assim pra mim, no âmbito dos seus relacionamentos, como é que você, para ajudar o pessoal também, me ajudar também, né? A gente tá trabalhando. Como é que você trabalha e sustenta esse lugar de autenticidade dentro dos relacionamentos, na sua vida? Hoje em dia eu consigo sustentar um pouco mais, porque no passado eu não conseguia sustentar. Então, eu também não. Eu tenho aprendido sobre o equilíbrio na medida que eu entendo os meus desequilíbrios, né? Porque às vezes a gente acha que a gente já nasceu equilibrado. Eu não. Eu reprimi muito a minha verdade. Eu entrava muito no lugar de vítima. Eu tinha muito medo de me posicionar. Então isso foi algo muito frequente na minha vida. E a partir dessa dor, eu comecei a levar isso para terapia, comecei a estudar, comecei a me analisar. E uma coisa que me ajudou muito foi conhecer a comunicação não violenta. E também olhar para as minhas motivações. Então, a minha motivação é perpetuar o conflito e continuar no lugar de vítima e de dor, ou a minha motivação é encontrar resolução? Porque se a minha motivação é o conflito, eu enxergo o outro como inimigo. E aí, isso se retroalimenta. Mas se a minha motivação é a resolução, eu enxergo o outro como um aliado para, junto a mim, encontrar aí uma solução ou uma possível
um possível entendimento. Isso foi muito fundamental, Mai, porque eu vejo que nos nossos relacionamentos existe uma motivação de eu preciso provar que eu estou certo, eu preciso provar que você está errado. E enquanto essa for a motivação, isso sempre vai gerar conflito. Mas se a nossa motivação foi encontrar juntos essa união, algo acontece. Então acho que é isso que eu tenho assim para oferecer. Hoje eu namoro, hoje fazendo aqui o recorte do relacionamento afetivo, né, sexual, e eu com meu namorado, a gente tem muito essa conversa de o que é que você está sentindo, o que é que eu estou sentindo, o que eu sinto não exclui o que você está sentindo, o que eu penso não exclui o que você está pensando. Como é que juntos a gente pode olhar para algo, né? Juntos nós olhamos, ao invés de juntos nós duelamos. Eu acho que isso pode ser aplicado em todas as dinâmicas. Olhar para sua motivação. O outro, ele é um aliado diante de um problema. Ele não é o problema em si. Total, total. Nossa, eu me vejo ainda muito reproduzindo esse padrão dentro dos relacionamentos. Quando eu me sinto ameaçada, eu vou para esse lugar de guerra total, assim. Tipo, eu preciso me defender. Óbvio, né? Quando a gente tem essa geração toda de mulheres abusadas, é muito fácil quando vem uma pessoa no sistema para interromper esse padrão e ir muito para essa energia masculina de se defender, de se posicionar, de quebrar com o padrão de abuso, que vá para esse lugar da guerra e do conflito. Eu já fiz várias sessões aí de várias formas para trabalhar relacionamentos. Meu relacionamento mais longo, de 8 anos, foi super abusivo. E eu ficava nesse lugar da vítima, né? De não reconhecer o quanto eu também era abusiva para me defender. O quanto eu criava também esse pé de guerra para me defender. E o lugar de não conseguir acessar a amorosidade nesse momento. Eu vou para um lugar de tanta força, de precisar me impor tanto, com medo de que aquela pessoa me domine por conta do meu sistema, que isso não é uma coisa minha, isso é do meu sistema. Eu só fui reproduzindo isso ao longo da vida. Que eu crio uma guerra no meu relacionamento. Eu não vou para esse lugar de olhar para a solução, de olhar para o outro como um aliado. E agora eu estou indo na terapia só para trabalhar essas coisas, para ver onde que isso mexe tanto dentro de mim, né? Fazendo constelação, fazendo coisa. Quando a gente trabalha com essas coisas, que a gente está no front de cura aqui, para levar a cura para os outros. Nossa, gente, vocês não têm noção. É tipo um time gigantesco de suporte que a gente precisa para dar conta de tudo que a gente acessa dentro da gente. Quem trabalha com expansão de consciência, com cura, normalmente traz muitas questões para curar dentro de si, que é o papel do curador ferido, né, que é tão falado aí, que é para, através da nossa superação, da nossa história, a gente levar inspiração para a superação para os outros, né, da história dos outros. Exatamente, a mitologia de Quiron, né? De fato, esse criador ferido. Eu sinto que todos nós estamos abrindo matas, né? Estamos abrindo territórios, porque a gente não tem uma cultura de se relacionar a partir do amor. É sempre um relacionamento a partir do poder. E estamos juntos aprendendo sobre isso. Nós estamos aprendendo sobre o que é esse novo masculino, sobre o que é esse novo feminino. E a gente está construindo, a gente está tecendo. A gente não tem muitas referências. Ainda é muito recente essa conversa de comunicação não violenta, de masculino saudável, de autorresponsabilidade, de sair do papel de vítima. Tudo isso é muito recente. Porque toda a nossa história é em cima de muito trauma, em cima de muita dor, em cima de muito abuso. Então, assim, é comum que a gente tenha nossas incongruências, nossas limitações, nossos desafios. Então, minha sugestão é, vamos pegar leve com a gente. Vamos ter responsabilidade, mas ao mesmo tempo compaixão, porque todos nós estamos abrindo matas, nós estamos iniciando um movimento, né? Então, que poderoso é isso? Eu acho que precisa acessar muito a verdade do coração também, porque eu falo no meu caso, né? Por exemplo, eu tenho o histórico de muita carência afetiva. E às vezes a gente quer tanto que o relacionamento dê certo, quer tanto, 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 que a gente acha que a gente está pronto. E aí a gente cria toda uma ilusão, né, a respeito de nós mesmos e do outro, para que aquele relacionamento dê certo. E exige uma honestidade bruta com você para falar, cara, eu não dou conta ainda de sustentar esse lugar. Eu ainda preciso trabalhar a minha criança ferida, porque ela está muito ferida. E eu não dou conta de estar num relacionamento agora e sustentar essa amorosidade sem entrar num pé de guerra. E você ter esse olhar autêntico, às vezes, é um lugar de compaixão com você mesmo e com o outro. Porque se você não consegue ainda sustentar isso, e eu vi agora que eu achei que eu fosse conseguir, mas eu não consegui,
E aí eu falei, cara, eu preciso admitir que eu acho que eu preciso fazer mais uns trabalhos de cura aqui para dar conta de sustentar essa amorosidade no âmbito de um relacionamento afetivo, que eu tô vendo que eu achei que eu conseguisse, mas acho que eu não consigo ainda não. E eu preciso me poupar e poupar o outro dessa dor. Eu preciso me curar, eu preciso olhar para as minhas dores antes de querer me meter no outro relacionamento só porque eu tô carente, só porque eu quero tanto que um relacionamento dê certo, só porque eu quero muito receber afeto. E aí, qual é a chave? Muita gente falou, eu vi mais cedo que alguém falou, eu entro muito nesse lugar de querer colo. É você aprender a se dar. Essa é a chave, é parar de buscar todas essas necessidades não atendidas da nossa criança do lado de fora e você entrar no seu papel de adulto e aprender a cuidar da sua própria criança, suprindo você mesmo todas as suas necessidades. Porque daí o que vem de fora, no âmbito do relacionamento, ou o que quer que seja, e isso na sexualidade também fica muito evidente, da gente não conseguir dar prazer para o nosso próprio corpo e estar sempre dependendo de sair com alguém para preencher a nossa necessidade de prazer, tudo isso vem desse lugar, da gente não aprender a se dar. Né? E aí vem o tanto, e aí vem a constelação, e aí vem várias linhas da CMV que olham para essa questão das necessidades e dessa nossa conexão com a gente mesmo, para a gente suprir as nossas necessidades e não querer sempre ficar preenchendo elas com coisa que vem do lado de fora, porque esse buraco nunca vai ser preenchido por alguma coisa que vem do lado de fora, nunca. E se for, gera um vínculo de dependência que é absolutamente destrutivo para nossa estrutura emocional e para a qualidade dos relacionamentos. E isso é autonomia, né? Então, quando a gente começa a se acolher e a se dar isso, a gente está conquistando a nossa individualização e nossa autonomia. E a gente entra num lugar de adulto, porque é como se nós ainda fôssemos muito crianças emocionalmente. Então, os nossos pedidos, né, na verdade, são exigências. E você, como adulto, é claro que você pode se relacionar com outro e pedir colo, e pedir carinho, claro. E trocar. Mas o que acontece, geralmente, é que a gente não pede, a gente exige, né? O que acontece é, se eu te peço e você diz, eu não posso, eu fico emburrado, eu fico com raiva. Ou seja, quem é que faz isso? Uma criança. Porque a criança, quando ela não está sendo atendida, ela chora, ela faz birra. Mas o adulto pode chegar, mãe, tô precisando de carinho, você pode me dar? Aí você fala, agora eu não tô ocupado. Eu falo, beleza, tudo bem. Conseguir então, sustentar ou não. Nossa, isso aí. Exatamente, total. porque assim, todos nós vamos nos relacionar, vamos trocar. Ninguém tá falando para você ser autossuficiente no sentido de não preciso de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Tá? Todos nós precisamos uns dos outros. Mas todos nós não podemos sair exigindo uns dos outros. Isso não existe. O exigir é o papel da falta de autorresponsabilidade, né? Quando a pessoa não quer desenvolver ou aprender a se dar aquilo que ela exige do lado de fora. Exatamente, exatamente. Ai, gratidão, amado. Amei, foi muito maravilhoso. Eu adorei. Acabou que eu nem sei se eu falei muito sobre masculinidade e autenticidade, mas o que a gente falou, o que o campo trouxe pra gente falar foi muito poderoso. Eu adorei, fico muito feliz pelo convite. E vai estar gravado, né? Falamos muito, a masculinidade ficou no meio aí, junto, não foi o foco, mas veio também. E é isso, o campo vai trazendo. O campo vai trazendo. Ai, que delícia. Muito obrigado, Mai. Muito feliz dessa quarentena ter me trazido pessoas tão maravilhosas para eu interagir, para eu bater papo. Eu tô crescendo demais através dessas lives. Eu saio da live vibrando. O resto do meu dia eu fico feliz, relembrando o papo. Eu assisto de novo, faço anotação. É muito maravilhoso. Que delícia. Aí, Marra falou aqui, vem para Salvador. Eu vou aí visitar todos vocês, conversar com vocês pessoalmente, dar um abraço em todo mundo, que eu tô morrendo de saudade de abraços. Será muito bem Vai ficar gravado, gente. Vai ficar gravado. Tem que pedir. Gratidão, amado. Obrigado. Um beijo. Beijos.